Pessoal, vamos iniciar então pela inexigibilidade de licitação, tá? Então, o principal artigo que vocês têm que saber neste assunto é o artigo 25 da Lei 8666, tá? Estamos na Lei 8666. E aí já está projetado para vocês, esquematizado. E vamos fazer a leitura juntos, porque tem algumas coisas bem relevantes aqui neste artigo que eu tenho que passar para vocês, tá? Vamos lá, a primeira definição que a lei faz é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. E essa informação é muito importante, pessoal, porque o que guia, né, o que define, digamos, a inexigibilidade de licitação é justamente este aspecto aqui, ó, inviabilidade de competição. Isso é de suma importância que vocês carreguem, né, conheçam e levem para a prova de vocês. Essa informação é a mais importante, talvez até a mais importante do que os incisos que a gente vai ver logo à frente, tá? Então, sendo inviável a competição, ou seja, não adianta você realizar aquela licitação, você publicar um edital de licitação, que ela vai ser como se fosse uma licitação natimorto, né? Ela vai ser publicada e ela não vai acontecer, realmente é inviável, né? Não adianta, por exemplo, a gente fazer uma licitação para contratar prestador de serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto, por exemplo. É uma licitação inviável, né? Então, para você contratar a fornecedora de água, a coletora de esgotos, enfim, né, é inviável. Normalmente a gente tem uma só pelas cidades, né, Brasil afora. Então, por isso, esse é um típico exemplo de questão, né, de uma circunstância em que é inviável você realizar uma licitação, tá? Então, essa é a primeira e mais relevante informação que a gente tem acerca das inexigibilidades. Tudo bem? Guardem essa primeira informação. Continuando a leitura, pessoal, em especial. Então, veja, aqui a gente já começa, ó, quando a lei fala em especial, é um rol enumerativo, não é um rol taxativo, tá? Isso quer dizer o seguinte, a gente tem 3 incisos, esse aqui é o inciso primeiro, né? Temos 3 incisos que, na verdade, eles são exemplificativos, né? Mas, assim, o mais importante você saber é que a informação principal é essa daqui, tá? Se houver inviabilidade de competição, e isso realmente ficar demonstrado no processo administrativo da licitação, então a gente não precisa se preocupar, né? O administrador, de maneira motivada, ele deixa de realizar a licitação e faz a contratação por inexigibilidade, tá? Então, isso é o mais importante que vocês saibam. Então, esse rol aqui, quando ele fala em especial, então não é um rol taxativo, é enumerativo. São exemplos, né? Na verdade, são as condutas mais comuns, né? As situações mais comuns que ensejam as inexigibilidades que a gente vê na administração pública Brasil afora, tá? Então, cuidado, não é um rol taxativo, tá? É apenas um rol enumerativo e exemplificativo, tudo bem? Então, no inciso primeiro a gente tem aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros, tá? Que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, tá? Então, isso daqui é a informação mais importante também para esse primeiro inciso, nesse primeiro caso, tá? Trocando em miúdos, pessoal, nada mais é do que um produto, um bem, cujo fornecedor só pode ser um só, né? Não adianta você recorrer ao mercado em busca de outros fornecedores, se você, que não vai haver compatibilidade de peças, por exemplo, tá? Então, eu me lembro bem que, por exemplo, eu fiquei sabendo de um caso que o Exército Brasileiro tem determinados tipos de mísseis, de armas, né, armas de longo alcance, que são importadas, elas são fabricadas por um fornecedor inglês, né, lá da Inglaterra. Então, a única compatibilidade de peças que havia para esse míssil funcionar, para esse canhão funcionar, era por meio de fornecimento de peças que vinham lá do Reino Unido, lá da Europa, né, da Inglaterra, especificamente. Então, é um típico caso de inexigibilidade. Não adianta a gente tentar encaixar peça de armamento de um outro fornecedor, de um outro fabricante, enfim, que o armamento não vai funcionar. Então, típico caso aí de exclusividade, tá? Para ilustrar uma hipótese, né, um caso aí de inexigibilidade. Tudo bem? Vedada a preferência de marca, né, eu acredito que a informação mais importante é essa daqui. Para a sua prova, tá a questão da exclusividade, claro, né, sem contar também a questão da inviabilidade de competição. A inviabilidade de competição é a primeira informação mais importante, talvez a segunda informação mais importante, que eu diria para vocês, nesse inciso primeiro, é a questão da exclusividade, tudo bem? Continuando a leitura, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade. Então veja, né, isso aqui também é importante vocês saberem, que não basta qualquer pessoa, né, chegar e falar, não, é exclusivo, só esse camarada, só esse fornecedor fornece. Na verdade, não é bem assim, a gente precisa comprovar, né? Lembre-se que os atos administrativos, via de regra, precisam ser motivados, tá?
Então, não é diferente aqui. Se existe, né, se a lei está demandando, né, exigindo do administrador essa motivação, precisa realmente comprovar a exclusividade, o porquê daquela peça, daquele fornecimento, enfim, só poder ser fornecido por um único representante, tá bom? Detém essa exclusividade, tá? Devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado, fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação, a obra ou serviço, por sindicato, federação, confederação patronal ou ainda pelas entidades equivalentes. O fato é, alguém que tenha um know-how, né, precisa dizer, né, precisa comprovar que se trata realmente de uma exclusividade. Então veja que não é uma coisa tão simples, tudo bem? A gente precisa ter um atestado, né, para dizer que se trata de algo exclusivo, tá? Então, pessoal, esse é o inciso 1º do artigo 25. Antes de a gente continuar, pessoal, eu esqueci de falar para vocês, falo agora. Quando a gente estiver diante aí de inexigibilidades de licitação, e quando a gente falar de dispensa de licitação também, a maioria dos incisos do artigo 24 também vão se encaixar nessa exigência do artigo 26, pessoal. Isso quer dizer o seguinte, para inexigibilidade e algumas dispensas, que a gente vai ver mais à frente, mas vamos ficar nas inexigibilidades. As inexigibilidades, para elas produzirem efeito, para elas terem eficácia, então precisa seguir os seguintes prazos, tá? A gente precisa de 3 dias para comunicar a autoridade superior, ou seja, a comissão de licitação, aqueles servidores encarregados de realmente que trabalharam em cima da inexigibilidade de licitação, nessa questão de escolher o fornecedor, coletar propostas junto ao mercado, fazer pesquisas, enfim. Esses servidores, diante de uma circunstância, né, diante de uma circunstância que fique realmente comprovada que trata-se de uma situação inexigível, né, então eles têm 3 dias para comunicar a autoridade superior, né, seja a autoridade administrativa, hierarquicamente superior a eles, tá? Em 3 dias precisa ser feita essa comunicação e essa autoridade superior, por sua vez, tem 5 dias, né, até 5 dias para promover a publicação, né, do contrato, do extrato da inexigibilidade no Diário Oficial, né, na imprensa oficial, enfim, tem que publicar isso, tá? Então, 3 dias que a comissão de licitação tem para comunicar e 5 dias que a autoridade superior tem para publicar isso na imprensa, tudo bem? Para tornar público para a sociedade aquela contratação, aquela inexigibilidade, enfim, tá? Então, isso aqui do artigo 26, essa regrinha se aplica plenamente para as inexigibilidades, tá? E quanto às dispensas, a gente vai ver que não são todos os incisos do artigo 24 em que se aplica essa regrinha do artigo 26. Mas aí, quando a gente falar de dispensas, a gente conversa. Mas para a inexigibilidade, funciona sempre, tá? É sempre necessário essa regrinha do artigo 26, precisa ser seguido isso, tá bom? Pessoal, então, voltando, falamos então do inciso 1º, tá? Questão da exclusividade, não se esqueçam disso, tá? Vamos passar. Só para reforçar para vocês, a informação talvez a mais relevante, tá? Competição é inviável, tudo bem? Fiz questão de colocar esse slide novamente, porque essa informação é a mais importante para a inexigibilidade, para você entender a essência, né, do porquê de existir a inexigibilidade de licitação, tá bom? E agora vamos para o inciso 2º, pessoal, do artigo 25, tá? Para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 desta lei. A gente vai ver em seguida o artigo 13, tá? Tem vários serviços técnicos lá que podem ser contratados mediante inexigibilidade de licitação. Vamos ver depois direitinho quais são eles, tá? Esses serviços, eles têm natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, tá? Notem essas palavrinhas que eu estou grifando para vocês, tá? Vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Pessoal, isso quer dizer o seguinte, a administração pública, diante aí de circunstâncias em que ela precise contar com serviços técnicos, a gente já vai ver quais são eles, né, que estão aqui no artigo 13 da Lei 8666, tá? E esses serviços têm natureza singular, os profissionais que virão a ser contratados pela administração têm notória especialização, ou seja, eles são conhecidos, tá? Não é o primeiro que você encontra na rua que sabe fazer aquilo que você vai contratar por inexigibilidade. Realmente tem que ser comprovada aí a questão da notória especialização, tudo bem? Essas palavrinhas-chave que eu circulei para vocês, pessoal, são quando a prova, uma prova de concurso público, faz uma cobrança em cima deste assunto, em cima deste inciso especificamente, naturalmente ela acaba fazendo um joguinho de palavras, né? Talvez tentando confundir, mas na verdade com a intenção de verificar se o candidato conhece essas palavrinhas-chave, tá? Do artigo 2º e das inexigibilidades em geral. Então,
Fixem isso, tá, pessoal? Natureza singular, primeira coisa, né? Serviços técnicos. Então, veja, esse inciso segundo, ele serve só para serviços, tá? Quero dizer o que com isso? Não serve para bens, não serve para quando a administração precisa comprar materiais, itens, enfim, tá? Serviços apenas, tudo bem? Serviços técnicos de natureza singular, tá? Notória especialização, esses profissionais dessas empresas, e o mais, talvez aí a mais, que parece que despenca em prova, pessoal, parece muito mesmo. Essa questão da publicidade e da divulgação. Deixa eu até mudar a cor da canetinha aqui, ó. Isso daqui, pessoal, na verdade existe uma lei federal própria, tá? Para tratar das licitações dessas publicidades institucionais, tá? Então sempre que vocês, por exemplo, quando vocês estão assistindo televisão e visualizam, por exemplo, propaganda do governo de São Paulo, propaganda da prefeitura de São Paulo, ou de outros estados e outros municípios, enfim, esse tipo de publicidade a gente chama de publicidade institucional. Ah, o governo do estado construiu tantos quilômetros de metrô, assim, assim, assado. Ah, a prefeitura de São Paulo fez isso, isso, aquilo, né? Realmente divulgando para a população as atividades de destaque, enfim, que aqueles órgãos, né, que aqueles governos realizaram. Então, essa publicidade, a gente chama de publicidade institucional, tem uma lei federal própria, né, com um rito, com procedimentos próprios para a gente poder fazer a contratação desse tipo de publicidade, tudo bem? Então, tem uma lei própria para isso. Então, pessoal, sempre que vocês estiverem diante de situações assim, de publicidades, de tipos, né, de publicidade institucional, esqueçam a Lei 8666, tá? Esqueçam porque não vai ser nem dispensa de licitação, não vai ser nem inexigibilidade de licitação, não vai ser nada, tá? Então, a publicidade, ela tem uma lei própria, um regulamento próprio para tratar dela, tá? Tem uma lei federal específica para isso, tudo bem? Então, esqueçam publicidade e divulgação no âmbito da Lei 8666, tá? Então, ela só está, realmente, ele está reforçando essa ideia, né, que veda-se a inexigibilidade para casos de publicidade, é importante você saber disso, mas eu te dou uma informação a mais, né? Não só não é inexigibilidade, como também não vai ser dispensa, não vai ser nada. Ela tem uma lei própria para isso, tá? Então não é nem dispensa, nem inexigibilidade de publicidade. É um rito próprio de licitação regrado por outra lei. Tudo bem? Mas aí, tudo bem, aqui o artigo 25, inciso 2º, está sendo bem claro para a gente, está vedando inexigibilidade para publicidade e divulgação. Tranquilo? Então, essas informações são bem relevantes, tá? Destaquem aí no seu material de estudo, na sua lei, tá? Cai demais em prova esse inciso 2º, tá? E ele vira e mexe, tenta confundir, falando, não, mas publicidade é dispensa de licitação, então os profissionais não têm notória especialização, podem ser contratados. Cuidado, tudo isso é errado, tá? Fiquem sempre com essa informação aqui do inciso 2º do artigo 25, tá bom? Isso é o mais importante para vocês. Vamos passar o slide. Aqui, pessoal, inciso 3º é outra hipótese que vira e mexe, cai muito em prova também, tá? Bastante corriqueira, bastante comum a gente ouvir falar nisso, né? A imprensa às vezes divulga muito isso. E as provas de concurso público, então, nem se fala. Fala-se muito nisso mesmo, tá? Que é quando a gente contrata profissionais do setor artístico para shows, né? Vira e mexe fim de ano, principalmente, Réveillon ou até Carnaval, enfim, né? Algumas prefeituras, governos estaduais promovem shows gratuitos para a população com artistas renomados. E vira e mexe a prova de concurso público pergunta isso, né? Ah, mas esses artistas são contratados como? É por dispensa de licitação? É por inexigibilidade? Então, agora, para vocês não se confundirem e não errarem mais, tá? Inexigibilidade de licitação, quando você está contratando, né, profissional de qualquer setor artístico, tá? Esse é o inciso 3º do artigo 25, tá? Muito em prova cai também. Diretamente ou através de empresário exclusivo, tá? Desde que, então, ó, olha a condição que a lei impõe, né? Esse artista tem que ser também consagrado. Lembre-se, é só você lembrar também, associa com o inciso 2º que a gente viu há pouco. Os profissionais, né, que têm notória especialização, né, a mesma coisa. Você, para contratar esse artista por inexigibilidade, é necessário realmente comprovar que se trata de alguém consagrado pela mídia, tá? Não vai ser qualquer artista que você vai poder contratar por inexigibilidade, tudo bem? Da mesma maneira, como não é qualquer profissional, né, lá dos serviços técnicos que a gente vai ver, vejam que aqui a gente está falando de artistas também consagrados, tá? Então eles também são notórios, aí tem que ser consagrados pela crítica especializada ou opinião pública. Normalmente os artistas mais famosos que a gente tem, né, da música, do teatro, enfim, são essas pessoas aí que se enquadram nesse requisito, tudo bem? Então, artigo 25, inciso 3º,
aparece demais em prova, pessoal. Como as bancas gostam de confundir os candidatos dizendo que é dispensa de licitação, né? O fato de você contratar artistas. Pessoal, então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, no começo do vídeo eu havia dito, esses 3 incisos, o inciso 1º, 2º e 3º que a gente está vendo, estamos finalizando o 3º agora, é o ideal que vocês realmente memorizem, tá? Façam um esforço aí de realmente assimilar bem esse conhecimento, tentar memorizar as palavrinhas, aquelas palavrinhas que eu havia grifado para vocês, tá? Tentem memorizar isso, porque é o que mais cai em prova quando se trata, né, quando a questão aborda inexigibilidade de licitação, beleza? É isso aí, pessoal, um abraço para vocês, bons estudos. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Bom, então dê um like pra gente, clica no joinha, tá? Compartilhe com aqueles que também estão nessa luta aí para passar em um concurso público, né? Se inscreva no nosso canal e acione aí o sininho para você receber as nossas notificações de vídeos novos, beleza? Um abraço!